Meus irmãos, a gente veio nessas últimas semanas falando de resiliência, falando de doação, falando de perdão, e eu já há um tempo eu vinha pensando um pouco em falar em ressurreição, ou no ressurgimento, ou na revivescência. No capítulo 4 do nosso livro, a gente ouve que a ressurreição ela fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Eles falam um pouco aqui, que é uma coisa que até é interessante de falar, que muito dos laços familiares eles se dão no plano espiritual, né? E a gente acaba depois tendo essa convivência, muitas vezes dando um pouco dessa convivência no processo de reencarnação. E diz também que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando eu olho um pouco por esse lado da ressurreição, principalmente na época em que Jesus ressuscitou, existia muito naquele tempo essa dificuldade de entender o lado do espírito. Então, para eles, a ressurreição, ou a ressuscitação, como eles colocavam na época, era difícil de entender, porque eles falam como que uma pessoa morre e volta no mesmo corpo, porque eles não tinham, né, essa consciência que a gente tem hoje do lado espiritual. Que no lado do espiritismo, a ressuscitação, a gente olha muito como uma reencarnação. Eu escolhi um pouco falar esse tema para tentar olhar ele um pouco diferente, né? Para tentar olhar como que eu enxergo um pouco daquela época, qual foi a mensagem, né, do Cristo ressuscitado, além de todas as coisas que a gente sempre já ouviu falar a respeito disso e da maravilha que foi e do ensinamento que ele nos deu com isso. Quando a gente olha aqui o ressuscitar, ou recordar, ou reviver, quando a gente olha por esse lado, ele olha como se fosse um passar novamente pelo coração. Então, tudo que você relembra, tudo que você revive, de certa forma, naquele momento você está ressuscitando. Seja um momento, seja alguma situação que você passou, alguma coisa que você viveu, a gente acaba por trazer isso à tona para a gente. E nesse aspecto é que eu quero colocar ao lado dessa ressuscitação e de como eu enxergo um pouco essa ressuscitação ou a ressuscitação no dia a dia, a ressuscitação nossa a cada dia, quando a gente olha. Se a gente olhar, como a gente sempre olha por aqui, os nossos ensinamentos, né, que a vida é uma só e a gente tem vários processos de reencarnação, se a gente traçasse isso como sendo uma linha contínua e sabendo de que a linha é feita por pontos, eu acho que a gente podia dizer que essa ressuscitação ela vai sempre de um ponto a outro. Mas toda vez que você dá um passo à frente, toda vez que você melhora a sua qualidade, toda vez que você muda em algum aspecto, você acaba ressuscitando, você acaba se modificando, você acaba renascendo para algumas coisas que você faz em relação a isso. E é em cima desse fator que eu quero colocar. Porque essa linha, quando a gente coloca, ela pode ser em segundos, ela pode ser em dias, ela pode ser em anos, ela pode ser em várias vidas, quando a gente coloca a coisa por esse ângulo. E essa ressuscitação, eu acho que foi o grande ensinamento que Jesus passou para a gente. Eu acho que ela nos mostra que a ressuscitação ela não é só a vida após a morte. Eu acho que a ressuscitação ela vem para nos mostrar a grandeza do perdão de Deus diante dos nossos erros, das nossas mazelas. A ressuscitação a cada dia. É uma ressuscitação a cada minuto, é ressurgir sempre, é se reinventar a cada tropeço. E esse lado é que eu quero falar da ressuscitação, que eu acho uma coisa que Jesus deixou para a gente que é maravilhoso, né? Eu acho que a gente não precisa desencarnar e reencarnar para a gente ressuscitar. Eu acho que, como a gente estudou a resiliência, né, que seria a volta ao estado inicial, a ressurreição ela é uma forma de tornar isso possível, né? Quando a gente fala em ressurreição. Se a resiliência ela é esse voltar ao estado inicial aqui no nosso corpo terrestre, eu diria que a ressurreição é a resiliência do espírito, né? A resiliência é a ressurreição da parte espiritual. É aquilo que faz com que a gente se modifique espiritualmente, que se perpetua através da nossa caminhada, da nossa jornada em busca da nossa perfeição aqui. Diante disso,
você ressuscita para todas as coisas que você tem na vida. Você ressuscita cada vez que você olha para a sua responsabilidade diante daquilo, dos seus problemas, dos problemas que você acaba causando para você, em vez de você se criticar, você se perdoa, eu acho que, de certa forma, você está ressuscitando. Eu acho que você ressuscita quando acredita mais em você do que nas suas dificuldades. Elas são inerentes ao seu aprendizado. Você ressuscita quando olha para aquele seu amigo, acho que não tem, né? Eu acho que quando a gente olha, eu olho um pouco para mim isso, na minha época de adolescente, nos amigos que eu tenho até hoje daquela época, e num certo período a gente vai estudar, todo mundo vai, cada um para um lado, e a gente olha de um jeito, né, e acha, esse aqui não estudou, esse cara não vai dar certo, como a gente olhava daquele jeito. E hoje, de repente, quando a gente olha para isso, a gente vê a coisa completamente invertida. De repente, muitos que a gente achou que os padrões de vida que a gente tem não daria certo, às vezes estão no lugar que a gente gostaria de estar. E eu acho que a gente ressuscita quando a gente olha para isso, em vez da gente sentir inveja ou sentir maldade, a gente acha legal, a gente agradece o fato de ele ter conseguido, e a gente consegue olhar para a gente, que a gente está passando pelas coisas, ou que a gente está vivendo, uma forma realmente da gente melhorar isso. Eu acho que esse processo de busca, quando a gente faz esse processo de transformação, é uma verdadeira ressuscitação. Eu acho que isso foi um exemplo que Jesus deu para ele, né? Quando ele morreu e voltou, não é só o fato de que você tem a vida após a morte, é que você pode fazer isso sempre. Né? Cada dia você pode ressuscitar. Quando você começa a olhar para a vida de uma forma diferente, com o método de aceitação, com a maneira de entendimento das coisas que estão acontecendo, né? Com o poder de se perdoar e de poder olhar para as coisas através dos olhos da alma, você ressuscita. Você pode ter certeza que você vai estar ressuscitando. E eu acho que esse é um aprendizado que ele vem não só da época de Jesus, né? Ele é uma coisa diária que a gente põe. Quando a gente olha para alguma coisa que não faz mal, quando a gente olha para alguma coisa que, de certa forma, incomoda, né, o nosso estado de espírito, e a gente tem essa capacidade de parar e pensar, para a gente poder evoluir diante desse problema, eu acho que é um passo de ressuscitação também. E por que eu estou passando isso para você dessa forma? Porque a gente conversou um pouco na palestra passada, a gente conversou um pouco com a Fernanda, das coisas que ela passou, e eu olho muito isso no meu processo de vida, né? Nas buscas que eu tive, nas lutas que eu tive para chegar até aqui, no meu encontro, quando eu entrei lá na nossa casa de oração, no nosso centro. E às vezes, esse antes e depois, não tem como achar que não é uma ressuscitação. Não tem como achar que eu não me modifiquei muito de lá para cá. E não tem como achar que isso não é um renascimento. Então, esse renascimento que eu acho importante da gente ter em mente, né? Porque senão a gente sempre vai ficar esperando o quê? A próxima vida, a próxima jornada, o próximo passo que vier para frente. Eu acho que é esse renascimento que faz com que a gente cresça diante das nossas imperfeições. Eu acho que esse renascimento ele foi nos dado justamente para que a gente saiba que a gente veio aqui para dar certo. Eu não acho que a gente veio aqui para dar errado, né? Quando a gente olha as coisas que a gente passa, a gente olha as dificuldades que a gente tem, eu não acho que ninguém veio aqui para não ter dinheiro, por exemplo, para ser pobre, né? Eu acho que a gente pode vir pobre, mas a gente não vem para ficar pobre. Eu acho que a gente pode vir passando fome, passando necessidade, mas a gente não veio para ficar passando fome a encarnação inteira. Eu acho que às vezes a gente vem doente, né? Mas a gente não veio também para ficar doente. A gente veio para superar isso. A gente vem nesse estado todo de situação que é para a gente poder superar o aprendizado da gente, mas o grande intuito disso é a gente superar. Então, quando a gente olha para isso, né, para a grandeza desse Deus, para a grandeza desses espíritos que nos acolhem, para tudo que acontece na nossa vida, e a gente começa a entender
que tudo que a gente passa tem a necessidade do nosso processo de evolução e que a ressuscitação em cima disso é a gente dar certo, porque não tem por que a gente ter vindo aqui para dar errado, né? A gente veio aqui para aprender a lição, mas para aprender, para mudar e para poder, sim, né, nessa vida aproveitar isso, para poder, sim, ser feliz nessa vida com essas coisas. Esse ponto eu acho muito bacana da gente conversar, porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando isso, né? Então eu vim aqui e eu não dei certo, ou eu estou pagando alguma coisa da vida anterior e você precisa pagar essa vida toda, né? A gente precisa passar fome essa encarnação inteira para aprender isso. A gente precisa passar necessidade essa encarnação inteira para a gente aprender isso. Eu acho que não. Eu acho que a gente olha para isso desse jeito. Muitas pessoas, às vezes, passam, né, esse ensinamento dessa forma. Mas eu acho que o grande sinal disso é a gente ressuscitar disso. É a gente olhar para esse fator limitante que a gente tem e a gente entender que a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para renascer, né? A gente renascer, a gente está aqui para ressuscitar diante disso. A gente está aqui para entender a grandeza que a gente tem, né, diante do Pai que nos criou. A gente está aqui para entender o quanto a gente pode ser beneficiado por tudo isso. E a gente está aqui para entender que essa responsabilidade não é de ninguém, não ser nossa. Da forma como a gente olha, da forma como a gente encara esse tipo de situação, da forma como a gente tenta modificar as coisas que estão ao nosso lado, da forma como a gente tende a aceitar as coisas, que a gente não pode, de fato, mudar isso, mas entender isso como uma forma de crescimento e não de revolta. E eu acho que esse é um grande processo de ressuscitação. Eu acho que esse é um grande processo de renascimento. E quando eu pensei em falar nisso, eu pensei justamente nesse renascimento, né, na ressurreição de Cristo. Que a ressurreição de Cristo não foi só para dizer para a gente que a gente vai se eternizar como espírito, mas eu acho que foi para dizer para a gente, sim, todo dia você pode renascer. Todo dia você pode modificar aquilo que não está legal, você pode modificar aquilo que te incomoda. Você não precisa aceitar uma situação que você vive como sendo um fardo que você tem que carregar. Você pode modificar isso. Você pode aceitar essa situação como um meio transformador, como um processo de transformação daquilo que você veio para aprender, da necessidade que você tem de entendimento disso, e não deixar a revolta, não fazer com que a revolta se instale nisso. Então, quando a gente olha para as coisas diferentes, para as pessoas diferentes, para situações financeiras, de saúde, uma série de coisas de forma diferente, a gente sabe, como espírita, e por tudo que a gente estudou aqui, da necessidade que cada um tem que passar por aquilo que está passando. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem que ficar vivendo isso. A gente tem como modificar isso dentro da gente. A gente tem como valorizar esse ensinamento para a gente poder também, através disso, ser feliz. Para a gente poder também, através disso, trazer alegria para aqueles que estão perto da gente. Para a gente poder, através disso, fazer com que a vida vale a pena, fazer a vida valer a pena. Senão você vai ficar encarnando e reencarnando quantas vezes em cima disso? Quantas vezes a gente vai olhar para as coisas como se a gente fosse o resquício da última vida que a gente teve, né? O resquício dos problemas passados pela última encarnação que a gente está colhendo hoje, e quando que a gente vai modificar isso? Eu acho que a gente modifica isso a partir que a gente renasce, a partir do momento que a gente enterra essas coisas dentro da gente e renasce. Eu acho que o maior milagre disso, né, desse lado que a gente tem do lado espírita, que eu acho que já é maravilhoso, quando dá esse alento da gente poder reencarnar várias vezes, é esse lado que a gente tem da gente poder ressuscitar a cada dia. É o lado que a gente tem de poder acordar sempre, né, olhando que hoje é um dia diferente, que ontem já passou e que a gente tem um monte de possibilidade para fazer as coisas diferentes daquilo que não está legal para a gente. Porque senão de nada adianta o aprendizado, né? A gente aprender a lição e não aplicar aquilo que a gente aprendeu hoje,
não aplicar aquilo que a gente aprendeu na nossa vida atual, seria um fardo muito grande, né? Eu acho que seria uma tristeza muito grande para a gente. E eu acho que muita gente faz isso. Eu acho que eu mesmo já fiz isso, em alguns aspectos da minha vida lá para trás. Eu acho que a gente se encontra, às vezes, dentro de alguma dificuldade muito grande, a tendência é a autopenitência. A gente se penitenciar, a gente colocar a culpa aí, no que a gente já passou ou na nossa incapacidade de viver isso. E eu acho que o remédio para isso é a gente olhar para esse momento maravilhoso, que é esse momento da ressurreição de Cristo. É esse exemplo que ele deu que vale para a gente não só como a perpetuação da nossa eternidade como espírito, mas vale para a gente como renascimento diário, né, da nossa capacidade de poder olhar para as coisas, né, e saber que elas podem ser diferentes, saber que a gente tem essa possibilidade sempre que ela não foi dada para isso, para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir e para a gente poder ser feliz com isso, que eu acho que é o grande intuito. A gente sempre fala, e com grande sabedoria, que a gente está num planeta de inspiração, a gente está num planeta realmente que está engateando dentro do aprendizado, tudo que a gente tem, mas acho que até nesse planeta, desse jeito, a gente ainda pode fazer bem, né, para a gente. A gente ainda pode aprender a lição e ser feliz com isso. Eu acho que quando a sua vida ela está maravilhosa, com tudo dando certo, eu acho que a gente renasce na gratidão, né? Que eu acho que é a coisa mais maravilhosa que tem. Quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está se dobrando a Deus, agradecendo por tudo que a gente tem, eu acho que é um momento maravilhoso de ressurgimento da nossa vida. Como nada se perpetua, né? Como a gente sabe que tudo passa, cabe a gente saber olhar cada momento disso da forma que faz os nossos olhos sempre brilharem para aquilo que a gente está crescendo, para aquilo que a gente está evoluindo dentro disso. Então, é isso que eu queria trazer para vocês como uma forma de ressurreição e deixar a pergunta, né? Você já ressuscitou hoje? É isso, meus amigos. Obrigado pela atenção de todos.